Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e vocês sabiam, gente, que existe um Oscar dos jogos de tabuleiro? Existe uma premiação famosíssima mundial que todo ano premia os melhores jogos ali, né, que é escolhido por um júri específico e que aí depois desses jogos, gente, sempre quando eles recebem um prêmio lá nessa premiação, eles ficam super famosos, vendem muito, sabe? E essa premiação se chama Spiel des Jahres. É uma premiação alemã, por isso que tem esse nome alemão, mas o significado dessa frase é exatamente o jogo do ano. E na verdade a premiação são 3 premiações, né? Então na verdade o Spiel des Jahres ele tem 3 prêmios. Ele tem o Spiel des Jahres em si, que premia algum jogo, que assim, a premiação, o júri, ele tem um foco um pouco mais familiar, assim, sabe? Jogos que funcionam bem para um ambiente de família. Jogos que são um pouco mais simples, que tem ali, às vezes, um tema mais interessante. O jogo, eles avaliam, inclusive, por exemplo, se o manual é bem escrito, se o manual é fácil de entender, sabe? Então, os jogos que ficam ali na categoria do Spiel des Jahres são jogos que tendem a ser um pouco mais simples, mas um pouco mais funcionais ali para jogar num ambiente familiar. Aí, por causa disso, eles têm mais um prêmio que se chama Kenner Spiel des Jahres, que aí ele tenta premiar jogos que são um pouquinho mais complexos, um pouco mais avançados, sabe? E também tem uma outra categoria que é o Kinderspiel des Jahres, que premia os jogos infantis. Lá na Alemanha, eles têm uma tradição enorme de jogos de tabuleiro, por isso que a gente tem muitas marcas de lá e muitos jogos que vêm de lá. E aí eles criam isso desde a raiz, né? Desde criancinhas, então eles premiam também os melhores jogos infantis do ano. A lista que saiu recentemente, agora assim no comecinho de junho, ela tem 3 jogos indicados para cada uma dessas 3 categorias e mais uma listinha de jogos recomendados, que são jogos que não foram indicados, mas que o júri achou bom o suficiente para estar na lista da recomendação, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre os jogos, vou falar um pouquinho mais dos que eu conheço, obviamente, mas eu dei uma olhada, assim, uma lida nos outros que eu não conhecia também, para poder falar um pouquinho para vocês, até para ver, porque assim, com certeza, é muito difícil esses jogos, ou pelo menos alguns deles, não chegarem no Brasil, né? Exatamente por ter sido indicado, alguns deles vão ser premiados, então normalmente esses jogos vão ser pegos por alguma editora e vão ser tragos aqui para o Brasil. Então é legal já dar uma olhada, ver qual que interessa, quem sabe quando chegar no Brasil, ir atrás do jogo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela categoria padrão, que é o Spiel des Jahres, né? Os 3 indicados são o Captain Flip, In the Footsteps of Darwin e o Sky Team. Vamos lá, o Captain Flip, gente, ele é um jogo que eu consigo falar um pouquinho dele, porque ele é um jogo que já tem uma versão implementada no Board Game Arena e eu testei ele meio que aleatoriamente, para te falar a verdade. Eu testei porque eu vi em um vídeo de uma youtuber francesa que joga jogos de tabuleiro também, bastante, e ela falou que ela estava viciada em jogar Captain Flip no Board Game Arena. Aí eu fui jogar para ver como é que era. Achei um joguinho legal, assim, né? É um jogo bem simples. O Captain Flip, ele tem tiles de piratas que tem 2 lados, né? E cada lado tem um pirata diferente. E eles têm 8 tipos de piratas diferentes nesses tiles, né? E aí, no jogo, todo mundo tem ali um barco, né? E a cada turno você recebe um tile virado de um lado, que cada um dos 8 piratas tem um poder diferente ali. E às vezes pontua de uma maneira, ou gera algum recurso de moeda, sabe? Fazem coisas diferentes ali os piratinhas. E aí você pode escolher quando você recebe o tile, se você quer posicionar do jeito que tá, ou se você quer virar e posicionar o pirata que está atrás. Só que, se você virar, você não pode desvirar. Então, tem um certo aspecto ali de, às vezes, você fala assim, nossa, esse pirata aqui não está muito bom para mim, eu vou virar. Na hora que você vira, o pirata que virou também é ruim, ou pior ainda, sabe? Você tem um certo aspecto ali de push your luck, de sorte, mas muito simples, muito leve. E aí você vai posicionando os piratas ali no navio, em ordem crescente, né? Vai subindo ali, tem colunas de tamanhos diferentes que você vai posicionando os piratas, e aí quando termina de posicionar, faz a pontuação de acordo com o que cada pirata faz ali. Um jogo simples, eu posso fazer até uma gameplay dele no Board Game Arena, gravar e postar aqui para vocês conhecerem. Se for interessante, deixa nos comentários se vocês querem que eu faça esse vídeo ou não. O outro jogo é In the Footsteps of Darwin, o que é muito curioso, né? Porque recentemente eu comprei o Darwin's Journey, porque além de ser um jogão que está super bem falado, eu me interessei pela temática de Darwin. E aí, esse jogo eu não conhecia, eu não tinha ouvido falar ainda. Fui pesquisar um pouco, gente, e tô assim, entrou na minha wishlist, eu tô na lista de desejos de jogos que eu quero comprar, porque eu achei muito legal a ideia do jogo. Mas basicamente, no In the Footsteps of Darwin,
Nós somos ajudantes de Darwin ali no Beagle, que é o navio que o Darwin usava para viajar por Galápagos. E aí, nesse jogo, a gente está ali auxiliando ele, né? Fazer o quê? Coletar espécimes de animais para fazer o estudo dele, ou ir navegando ali o Beagle por entre as ilhas para tentar achar outras espécimes. Você meio que faz ali um set collection, né? Você meio que junta ali coleção de animais diferentes para você pontuar no final. Mas é um jogo que dizem que é simples de regra, fácil de entender, fácil de jogar e interessante de jogar. Então, assim, eu achei super legal e uma curiosidade, né? Eu fui pesquisar sobre esse jogo e vi que a editora que faz ele já lançou uma sequência que chama In the Footsteps of Marie Curie, que é aquela mulher famosa, né, que estudou a radioatividade e tal, e já me interessei por aquele jogo também. Os dois jogos foram para minha lista de desejos. E o último é o Sky Team, que é um jogo que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, né, porque tem feito muito sucesso, mas o Sky Team é um jogo cooperativo de duas pessoas, piloto e copiloto de um avião. E aí, o objetivo do jogo é pousar o avião em segurança na pista de vários aeroportos diferentes dos jogos, né? E aí isso faz como? Posicionando dados em regiões diferentes ali, que te permitem controlar o flap, controlar a manete do motor, comunicar para o rádio que você vai pousar, controlar a altura do avião, a velocidade do avião. Super interessante. E tem um aspecto interessante, é que durante os procedimentos, o piloto e o copiloto não comunicam em si. Então, cada um vai posicionando os dados de um lado e do outro, e esses dados, eles interferem na ação final. Então, você meio que tem que tentar entender o que o seu parceiro ali está querendo fazer em cada um dos pontos, para você ir cumprindo com as regras, na sequência que você tem que fazer para pousar o avião. É um jogo que tem no Board Game Arena também. Eu tentei jogar lá, mas não casou legal. Não é o tipo de jogo que você joga bem online. Porque como tem a interação, mesmo que você não pode falar ao vivo na vida real ali, você tem os olhares, você tem ali a movimentação da mão para você compreender melhor o que seu parceiro está fazendo. Eu acho que não ficou legal na implementação digital. Posso fazer uma gameplay dele também, mas acho que já não é tão interessante mais. Mas se alguém achar interessante pedir nos comentários, eu faço, tá bom? E os recomendados que tem aqui, que eu vou passar rápido por eles, tá bom, gente? É o Harmonies, que já tem um vídeo no canal, se você tiver interesse, dá uma olhada, mas é um jogo também que está fazendo bastante sucesso atualmente de construir ali um ecossistema e posicionar animais de acordo com regras das cartas. Tem um chamado Passnist, que é um jogo simples de carta, onde você tem que tentar jogar uma carta que combina cor ou número com a carta que está na pilha de descarte, aí você descarta ela também. Se você não conseguir fazer isso, aí você tem que comprar essa carta e posicionar ela na sua frente, e aí aquilo vai gerando pontuação negativa para você. O outro é o Phantom Inc., que é um jogo onde você tem times diferentes que estão tentando ali se comunicar com os fantasmas para descobrir qual é o objeto secreto. E o time que descobrir primeiro ganha. O outro recomendado é o Chat See If You Can, que é basicamente um jogo onde você tem que tentar adivinhar coisas estranhas que são passadas para você. Do tipo assim, quem pesa mais, a Torre Eiffel ou o Titanic? Sabe? E aí você tem que fingir, não só dar uma resposta, mas fingir que você tem segurança da sua resposta. Senão as pessoas podem desafiar o que você está falando. E o último não, tem o Tracking Through History, que é um jogo onde você vai ali passando por dias diferentes, viajando na história. E aí você viaja em eventos históricos, coleta ali coisas diferentes do evento histórico, né, para você poder ali, além de você jogar, aprender coisas interessantes. E o último aqui da lista, que eu fiquei surpreso de não ter sido indicado. Junto com o Harmonies, esse jogo aqui, que é o Trio, tem feito muito sucesso. Então eu achei curioso dele não ter sido indicado, né? E o Trio é um jogo bem famoso, que já tem aqui no Brasil, onde a gente tem que tentar formar 3 trios de cartas, tentando descobrir aonde que estão os trios que se complementam, né? Baseado em perguntas que você faz para os seus adversários e cartas que estão dispostas na mesa, um jogo de memória, tá bom? Então esse foi o Spiel des Jahres. Vamos falar um pouquinho, gente, do Kenner Spiel des Jahres, que são os jogos um pouco mais experts, um pouco mais complexos. Os indicados são Daybreak, The Guild of Merchant Explorers e Ticket to Ride Legacy, Legends of the West. O Daybreak, ele é um jogo cooperativo, onde você e seus coleguinhas estão tentando promover a descarbonização do mundo. Então, cada jogador representa uma potência mundial que vai tentar implementar ali políticas e medidas para tentar reduzir os níveis de carbono e não permitir que a temperatura suba até um ponto onde o jogo acaba e todo mundo perde, tá? É um jogo que tem uma capa bem bonita, assim, eu vi a caixa dele já algumas vezes sendo falado, já vi pessoas que jogaram e falaram que gostam desse jogo.
Eu não sou uma pessoa dos jogos cooperativos, então teria dificuldade de dizer para vocês se é bom ou se não é, se eu gostei ou se eu não gostei, mas para quem curte jogo cooperativo, é um jogo interessante de se buscar e se testar. O The Guild of Merchant Explorers é um jogo que o pessoal brinca que fala que tem um nome genérico, né? O pessoal foi ali no gerador da inteligência artificial e pediu, me gera um nome de jogo de tabuleiro e deram esse nome para eles. Mas parece que o jogo, basicamente, é um jogo de exploração, onde você vai tentando criar ali rotas comerciais no mapa que você tem, e aí você usa essas rotas comerciais para conseguir comercializar essas mercadorias, vender entre as ilhas e ali gerar o seu recurso, gerar seus pontos, tá bom? E o último é o Ticket to Ride Legacy, Legends of the West, que na verdade já chegou no Brasil também faz um tempo, que basicamente é o jogo do Ticket to Ride, mas numa versão Legacy. O que é um jogo Legacy? Um jogo Legacy é um jogo que você tem uma campanha para você fazer, aonde o jogo ele vai aumentando, ele vai crescendo à medida que você joga. Então ele vai mudando. À medida que você vai jogando um jogo Legacy, novas regras são introduzidas, algumas regras são removidas, e o jogo ele vai se moldando com uma história que vai sendo contada nessas alterações de regra. É um estilo de jogo que tem ficado bem famoso, então tem pegado muitos jogos famosos e criado uma versão Legacy, e o Ticket to Ride é um que foi feito isso, e deu muito certo, quem jogou falou que é muito bom, cheio de reviravoltas, cheio de coisas surpreendentes. E os recomendados aqui do Kennerspiel é o Beer Pioneer, que é um jogo de fabricar cerveja. Num prêmio alemão, não podia faltar um jogo de fabricar cerveja. O Botânicos, que os jogadores estão competindo ali para ver quem constrói o jardim botânico mais bonito e mais recheado de flores e plantas legais. O Forest Shuffle, que é um jogo que também tem no Board Game Arena, também já joguei lá. Então, se interessarem pelo Forest Shuffle, se interessarem pelo Forest Shuffle, também posso fazer uma gameplay mostrando como o jogo funciona, mas basicamente você está ali construindo um ecossistema usando cartas de árvores. E em cada carta de árvore que você coloca no seu painel, você pode colocar animais, ou cogumelos, ou coisas ao redor. Essa que é a parte interessante. As cartas de animais, ou de plantas, ou de cogumelos e tal, elas sempre têm duas opções, de um lado, do outro, ou em cima ou embaixo. E aí você usa essas cartas para posicionar nas árvores. E praticamente todas as cartas têm um critério de pontuação. Então esse jogo é uma chuva saladona de pontos mesmo, onde quanto mais você vai colocando, mais as cartas vão interagindo em si. Eu sou péssimo nesse jogo. Eu jogo no Board Game Arena e eu tomo assim uma lavada da galera que joga esse jogo com regularidade. Eu acho ele bem difícil, mas posso jogar um dia para vocês conhecerem. E o último é o Ritual, que é um jogo que eu achei muito, muito malucão ali, onde os jogadores são xamãs, que estão tentando fazer um ritual em conjunto usando runas. E aí você tem que trocar as runas para conseguir fazer o ritual. Muito louco, mas deve ser interessante. E rapidinho falando aqui do Kinderspiel des Jahres, que é os jogos infantis, os indicados foram o Große Klein Edelstein, onde você tem ali... Basicamente na história os goblins perderam várias pedras preciosas do rei e precisa achar. E aí você faz uma pilha de pedras preciosas e a criança e o adulto que está jogando tem que ir achando ali naquela pilha quais são as pedras que são as pedras procuradas pelos goblins. Parece legalzinho, né? O outro é o Die Magician Schlüssel, que é a chave mágica. E aí você vai meio que percorrendo um caminho onde você vai ganhando chaves e você vai usando essas chaves para tentar descobrir qual baú que ela abre. Meio que um tente a sua sorte infantil. E o último é o Taco Gato Pizza Jr. Na verdade, Taco Kitten Pizza Jr., né? Que é o Taco Gato, famosíssimo, que todo mundo conhece, só que com menos cartas, né? Então tem só Taco Gato Pizza, para ficar mais fácil para as crianças. E sem aquela regra de dar o tapa, né? Que as crianças não necessariamente vão gostar disso. Então muda por o seguinte, se você jogar e a carta que você jogou é algo que você falou, aí você joga de novo, entendeu? Então fica mais palatável assim para as crianças jogarem, mais interessante. E, inclusive eu estou pensando em pegar um taco gato normal e jogar com a minha filha usando essa regra, que eu acho que ela vai gostar mais do que dar o tapa na mesa. E os recomendados foram Fluff Valley, onde você está ali com uns castorzinhos bonitinhos tentando coletar frutas e mel. Lecker Lava, esse eu achei muito engraçado, onde você tem dragões que gostam de comer lava. Lecker é tipo gostoso, delicioso. Então Lecker Lava é a lava gostosa. E aí você posiciona os seus dragões na beira ali do tabuleiro e aí vai jogando lavas que vão caindo e aí você quer que o seu dragão coma mais lava. E o último é o Die Nadel in Heuhofen. Não sei o que significa, mas basicamente você tem ali tipo um palheiro.
e aí você tem que encontrar comidas que combinam com os animais que estão com fome e querem comer. Você tem que formar esses parezinhos para pontuar, e se você achar uma carta de agulha ali no meio das cartas do palheiro, você pontua mais ainda. Então, gente, é isso. Esses são os jogos que estão concorrendo. Quando sair a lista dos vencedores, eu posso vir aqui fazer um vídeo um pouco diferente, às vezes mostrando mais em detalhes. Não sei ainda o que eu mostraria mais, mas vou fazer um vídeo também quando sair os vencedores, falando de cada um que venceu. E já fica aí, né, a dica, se vocês querem que eu jogue esses jogos que tem disponível no Board Game Arena para vocês conhecerem, me conta aqui nos comentários qual vocês gostariam de ver. E eu faço uma gameplay jogando, perdendo provavelmente, mas jogando o jogo para vocês conhecerem, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.